Olá, meu nome é Júlia Custódio, sou acadêmica de Direito, curso sexto período, e hoje eu e meu grupo viemos falar a respeito da execução de título extrajudicial, trabalho decorrente da matéria de processo civil, onde temos como orientador o professor Lucas Priori. A execução de título extrajudicial nada mais é do que um procedimento judicial pelo qual o credor busca satisfação forçada de uma obrigação consubstanciada em um documento que, apesar de não ter origem de decisão judicial, possui por força de lei, força executiva. Essa execução de título extrajudicial prevê uma tramitação mais célere e direta para cobrar essas obrigações certas, líquidas e exigíveis, sobretudo nos casos em que a dívida está claramente delineada e que há resistência do devedor em quitar essa obrigação, em cumprir essa obrigação. O exercício da obrigação depende de maneira imprescindível do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 783 e 786 do CPC, aonde diz que a obrigação deve ser certa, líquida e exigível. Você já ouviu falar de título extrajudicial? Basicamente, é um documento que prova que existe uma dívida. Esse documento tem força de cobrança na justiça, sem precisar passar por um processo longo para provar que ela existe. Um dos exemplos, ou mais exemplos que podemos citar de títulos extrajudiciais, são um contrato assinado, uma nota promissória, uma duplicata. Esses são exemplos de títulos extrajudiciais. Ou seja, se uma pessoa adquire um bem ou alguma coisa e deixa de pagar, o credor ele pode entrar com uma ação de execução pedindo pagamento imediato. Vamos a um exemplo prático e fácil de entender. Imagina que você fez um contrato de aluguel e o inquilino deixou de pagar. Ambas as partes assinaram esse contrato e ele já serve como título extrajudicial. Agora você pode levar na justiça e cobrar pelo pagamento imediato dessa dívida, porque esse documento já serve como prova. Concluímos então que títulos extrajudiciais é uma forma mais rápida e segura de se cobrar uma dívida que já está comprovada por um documento. O tema de hoje é execução de dívida judicial. Quando se inicia? Quando o devedor ele não cumpre com as suas obrigações. Por exemplo, vamos colocar dois lados. Do lado de cá, a gente tem quem? O credor exequente. Do outro lado, o devedor, que será executado. A gente pode usar o exemplo de cheque, exemplo também de contrato. Vamos pegar o contrato. Tem um contrato, foi um contrato de serviço, foi entregue, esse credor fez esse contrato, ambos assinaram, ambos concordaram, assumiram as suas obrigações e foi entregue, e o serviço foi entregue. O devedor do lado de cá não cumpriu com a sua obrigação no pagamento. Então, o credor pode pegar esse contrato e já ser executado. Ele vira um título extrajudicial. Aqui não está o mérito de discutir se há essa dívida ou não. O próprio contrato vai estar falando. Vale ressaltar também que esse contrato tem que preencher todos os requisitos do contrato, ok? Outro exemplo. Existe também o título judicial. O que é o título judicial? É uma ação que um credor entra contra também um devedor para estar recebendo aquela dívida. Então, houve trânsito de julgado, não cabe mais recurso, então o devedor terá que pagar voluntariamente. Se ele não venha pagar voluntariamente, ele será forçado a estar fazendo o pagamento. Também é bom colocar, ressaltar aqui, que também existe também outra parte que não entra aqui, no direito do devedor. Vamos colocar um exemplo aí. O direito do devedor, ele pode também estar apresentando o embargo de execução. Tá? É como se fosse uma contestação. Claro que ele tem que preencher todos os requisitos formais da lei, ok? Dessas execução da onerosidade. O que significa? Que tem que ter ali um contrapeso. Se o devedor tem dois bens, como aqui foi citado, o juiz pode estar escolhendo um desses bens que menos impacta na vida do devedor. Isso aí se encaixa nos princípios. Tá? Em resguardar o direito do devedor. Outro princípio também, o princípio do contraditório. O devedor também tem o direito da informação, da citação. Outro exemplo também, o princípio do patrimônio. O princípio do patrimônio é que o juiz pode empenhorar todos os bens imóveis, conta bancária do devedor. E resguardando a liberdade. Não pode ser empenhorada a liberdade. Como empenhorar a liberdade?
está atingido seus direitos fundamentais do devedor. Não pode. O juiz entende também isso daí. E existe também as formas de ser executado esses títulos também. Vale ressaltar também que existem exceções. Uma das exceções está até no dispositivo do artigo 833. É impenhorável a subsistência do devedor. Por exemplo, vestuário, alimento, é impenhorável, né? Essa subsistência para ele, ok? E também existe as formas. Uma das formas da execução desses títulos é a entrega de coisa certa. O juiz pode determinar uma busca e apreensão. Outra forma é a obrigação de fazer. Por exemplo, contratou uma construtora, era para ela estar entregando o trabalho bonitinho ali, ela não entregou. O juiz pode estar determinando uma multa diariamente para essa construtora que não cumpriu o seu trabalho. Lapidando tudo isso, o processo de execução é uma forma de concretizar o direito. Claro, tendo sempre um equilíbrio. Olá, meu nome é Milena e nesse vídeo eu vou explicar o procedimento de execução de título extrajudicial para pagamento de quantia certa quando o devedor não efetua o pagamento. Se o devedor não pagar em até 3 dias após a citação, conforme o artigo 829 do Código de Processo Civil, o credor pode iniciar uma execução com base em um título extrajudicial válido, conforme previsto no artigo 784, como, por exemplo, um contrato ou uma nota promissória. Após isso, o devedor vai ser citado, conforme o artigo 247, para realizar o pagamento ou apresentar uma defesa. Se não houver o pagamento ou não houver a defesa, ou essa defesa for rejeitada, o processo segue para a próxima fase. A próxima fase é a penhora. Sem o pagamento, o juiz pode determinar a penhora dos bens do devedor, conforme o artigo 835, desse modo garantindo o cumprimento da dívida. Como funciona essa penhora? Os bens penhorados, eles são avaliados por um perito para estimar o seu valor, né, o valor do bem. Depois, o juiz determina a expropriação, que pode ocorrer de 3 formas. A primeira delas seria o leilão, que é uma venda pública dos bens, né, para quem dá o maior lance, e o credor recebe o valor pago. A segunda seria a adjudicação. Ocorre quando o credor fica com o bem como forma de pagamento. E a terceira, a alienação por iniciativa particular, que é quando vende o bem diretamente pelo credor, só que é necessário uma autorização judicial. Em resumo, caso o devedor não pague a quantia devida, a execução segue com penhora, a avaliação e expropriação dos bens, garantindo ao credor o recebimento do valor legalmente devido pelo devedor. E o devedor, ele pode se defender? Sim, o devedor tem algumas formas dele se defender. Ele pode apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias, mas antes deve garantir o juízo, apresentando bens à penhora ou depósito. Além disso, nos embargos, o devedor ele pode alegar que a dívida já foi paga, ou que o valor está errado, ou ainda assim que o título é inválido. Boa noite. Concluindo aqui nosso trabalho, vou estar falando um pouco, concluindo um pouco e dando um exemplo referente aí à execução de título extrajudicial para pagamento de quantia certa. Resumindo assim por cima, é um instrumento processual que transforma um crédito reconhecido em documento em dinheiro, como um cheque, nota promissória, enfim. Um exemplo prático disso, que eu posso estar falando aqui para vocês, é bem simples. Imagine que um senhor chamado João e um outro senhor chamado Guilherme, o senhor João empresta um dinheiro para o senhor Guilherme, empresta 10 mil para o senhor Guilherme. E nesses 10 mil, o senhor Guilherme assina uma nota promissória falando que iria pagar. Mas o senhor Guilherme não paga. Então o senhor João ele entra com uma ação de execução dessa nota promissória. O juiz congela para ver se tem algum dinheiro ali na conta do senhor Guilherme. Ele verifica que não tem. Assim, ele consegue, em vez dele congelar ali aquele banco onde ele não tem dinheiro nenhum, ele vai lá e pega, por exemplo, uma moto desse senhor Guilherme. Ele vende essa moto em leilão e o dinheiro que vir dessa moto, ele quita essa dívida que ele tem com o senhor João. E o que sobra volta para o senhor Guilherme daí. Lembrando que
nesse sentido, seria se ele não tivesse dinheiro, né, nas contas, se ele não tivesse o dinheiro para pagar o senhor João. Então, eles pegam algo que vale, que dá para vender, para quitar essa dívida, além dos juros, né? Lembrando que antes do juiz subestabelecer essa forma de pagamento, né, vendendo um bem do senhor Guilherme para quitar essa dívida, ele dá uma data prevista para o senhor Guilherme estar pagando. Por exemplo, vamos supor aí uns 3 dias. Um exemplo, nesse exemplo, 3 dias, o juiz fala assim, em 3 dias, se ele não te pagar, você volta aqui e a gente recorre de uma outra forma. Então, a execução de título extrajudicial para pagamento de quantia certa é muito simples. Ele garante que você vai estar recebendo. Você precisa aí ter uma nota, né, promissória, um cheque, uma forma de pagamento que não seja em dinheiro, que comprove que aquela pessoa comprou com você e ela precisa te pagar.